Aleluia. Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração de outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade. Até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O conceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, mais do que o ouro fino. Mais doces são elas do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, e em guardar há grandes recompensas. Quem pode entender? Quem pode entender seus próprios erros? Quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos, Senhor. E também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Meu irmão, esse salmo para mim é um dos salmos mais fantásticos das Escrituras, porque ele está falando que até a criação obedece a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, toda a criação, ela mostra o que Deus faz. Toda a criação, ela expressa que existe um Criador. Então por isso que se você ler Romanos capítulo 1, principalmente o capítulo 1 do livro de Romanos, a Bíblia diz que não vai ter desculpas para aqueles que não ouviram falar de Jesus, porque a própria criação anuncia que há um Criador. A própria criação, o passarinho que pousa na sua janela, ele anuncia que alguém o criou. A flor que nasce no seu vaso, que nasce no seu quintal, a fruta que nasce, e a semente que você replanta, que nasce de novo, e aí você come a fruta e replanta e nasce de novo, ela está anunciando um Criador. Os rios, os peixes, toda a terra proclama a sua glória. Toda a terra anuncia que há um Criador. Então não tem desculpa para a gente, irmão. Esse salmo é fantástico porque ele está dizendo assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, mas a gente ouve a sua voz. Uau, isso é fantástico, porque está ali anunciando, sem linguagem, o silêncio da criação, o vento que balança as árvores, tudo anuncia um Criador. E aí ele começa, o salmista para, o salmo de Davi, o salmista Davi, ele para e começa a dizer assim, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, os mandamentos do Senhor iluminam os olhos, o temor do Senhor é limpo, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. E aí ele começa a dizer assim, assim como a criação manifesta o Criador, eu também deveria manifestar, porque a palavra do Senhor é reta, a palavra do Senhor me transforma, a palavra do Senhor me abençoa. E aí ele começa a dizer assim, Senhor, quem pode entender seus próprios erros? Então me ajuda, expurga-me, ou seja, me ajuda a me livrar daqueles que me são ocultos. Ele estava dizendo o seguinte, a tua palavra, ela mostra eu para eu mesmo. Pela tua palavra eu me vejo, pela tua palavra eu me meço.
Então mostra para mim os que são ocultos. Irmãos, é muito mais fácil ver defeito nos outros, ver problema nos outros, ver que a dificuldade está nos outros. Mas quando você mergulha nas Escrituras, você mergulha no coração de Deus, a graça de Deus, ela mostra você para você mesmo. E é muito perigoso. Ele está dizendo: olha, da soberba guarde o teu servo, então eu serei sincero, então serão agradáveis as palavras da minha boca. Querido, o orgulho é um câncer. Nós já falamos isso aqui. O orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sabe o que tem. Alguém precisa dizer para ele: você está muito mal, você está muito soberbo, você só pensa em você primeiro. Irmão, nós podemos ser sábios, nós podemos ser humildes, sábios e humildes. Eu posso ser rico e ser humilde, eu posso ser famoso e ser humilde, porque as coisas que Deus me fez, ou fez através de mim, não deveriam roubar a essência dele na minha vida. Porque se eu fiquei conhecido e famoso, eu tenho muito mais possibilidade de mostrar a graça de Deus através disso. Se Deus me deu recurso, eu posso mostrar a graça de Deus através dos recursos. Então nós podemos ser sábios e humildes, nós podemos ser inteligentes e humildes. Mas entenda uma coisa: a inteligência, ela não domina a sua intenção, é a sua intenção que domina a sua inteligência. Amém? É sempre a intenção que tem que dominar a sabedoria. Por quê? Porque o que você quer, às vezes você quer fazer uma boa ação, mas com uma intenção errada. E a boa ação, ela maqueia a intenção errada. Por isso que você vai ver muita gente boa fazendo coisa errada e muita gente má fazendo coisa certa. Porque às vezes uma boa atitude, ela tem que vir acompanhada. Às vezes ela sempre tem que vir. Uma boa atitude tem que vir acompanhada de uma boa intenção. Então a inteligência não domina as suas intenções, é a intenção que domina a inteligência. Então não adianta eu ser inteligente, ser sábio, se eu tenho uma intenção ruim para usar a minha sabedoria, a minha inteligência. Porque tem muita gente sábia e inteligente, mas só faz caca. Por quê? Porque a intenção está errada. O que Jesus veio fazer na terra? Eu creio que Jesus veio trazer a humildade de volta para a terra. Porque Adão perdeu a humildade. No jardim o homem perdeu a humildade quando ele quis ser alguém igual a Deus. O que ele não entendeu, que ele já era parecido. O que ele não entendeu, que ele já estava fazendo coisas sobrenaturais. Ele já estava vivendo coisas sobrenaturais. Esse homem quis ser igual a Deus. E por isso, quando Adão, ele abre esse caminho de soberba, o homem começa a trabalhar para ter alguma coisa. E ele não deixou Deus governar ele através das suas ações. Então nós começamos a entender o quê? Eu quero entender que Jesus veio trazer a humildade de volta para a terra. Porque é impossível a humildade começar na terra. A humildade começa no céu, não é na terra. Por quê? Porque a primeira ação de humildade, ela foi alguém que deixou a sua eternidade e se esvaziou de si mesmo para vir morrer por mim. Então o meu padrão de humildade qual é? Qual é o meu padrão de humildade? É esse cara. O meu padrão de humildade não é irmão João. O meu padrão de humildade é Jesus. Jesus veio trazer humildade à terra. Ele veio nos fazer participantes desta humildade e por ela nos salvar. Jesus nos salvou por quê? Por essa humildade. Porque se ele não tivesse se esvaziado a si mesmo, eu não conheceria isso que eu estou conhecendo hoje. Então alguém teve que diminuir para que eu pudesse crescer. Então a humildade não começa na terra, ela começa na eternidade. É impossível começar na terra. No céu, Jesus teve que se humilhar para descer como homem. Pegou isso? Ele se humilhou para se tornar homem. Ele se humilhou para descer, e eu vou ter que me humilhar para subir. Pegou?
Ele fez o caminho para descer, agora eu também tenho que fazer o caminho para entrar num lugar com Ele, para me humilhar com Ele. Amém, irmão? Então, sem humildade não há fé, sem humildade não há amor. Não há nada permanente sem humildade. Por isso que muitas pessoas vão perdendo os benefícios no caminho. Por quê? Porque o orgulho vai crescendo. O orgulho vai crescendo. O diabo se exaltou para subir, Jesus se humilhou para descer. Irmãos, quando um cristão entender que o caminho para baixo é que faz você crescer, que o caminho de humildade e submissão a Deus é que faz você crescer, o caminho da exaltação só manifesta Satanás. O caminho da soberba manifesta o diabo. A humildade é o único solo onde a graça pode enraizar. Eu vou repetir: a humildade é o único solo onde a graça pode enraizar. Porque se não tiver humildade no meu coração, nem a graça de Deus se enraiza em mim. Eu estou achando que eu sou merecedor disso, quando a graça é um contraponto disso. A graça é um favor imerecido. Mas eu só entendo isso se o meu coração tiver um solo de humildade, porque senão eu vou achar que eu sou merecedor. A falta de humildade é a única explicação de todo defeito, de todo fracasso na minha vida e na sua. Comece a se humilhar por algumas coisas que precisam ser consertadas, para ver se não consertam. Obrigado pelo seu aleluia. Comece a se humilhar por algumas coisas que você tem razão. O ponto aqui não é se eu tenho ou não razão. O ponto é se eu sou ou não humilde. Porque eu posso ter razão, e porque eu tenho razão, eu ativo um gatilho de justiça própria, e eu começo a defender a minha razão. E aí, meu filho, pode vir, porque eu vou para cima, eu vou defender a minha razão, custe o que custar. Essa pessoa, sutilmente, ela vai entrando num campo de altivez, de orgulho, de soberba. Ela não percebe que ela está brigando, porque afinal de contas ela tem razão. Tem um ditado popular que diz: você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão sempre ou quer ser feliz? Porque se você quer ser feliz, não vale brigar. Não vale a pena brigar pelas razões, irmão. Fica tranquilo, dá um sorriso para quem está do seu lado e diz: viu, está falando com você. Por quê? Irmão, somente a humildade toma a atitude correta diante de Deus. A conversa aqui não é se eu tenho razão ou não, não é se eu estou certo ou não, é se eu sou humilde ou não. Porque se eu sou humilde, eu abro mão até da minha razão, para manter a minha humildade. Amém, irmão? Glória a Jesus. Por isso, irmão, somente a humildade toma a atitude correta diante de Deus. E por isso todo desobediente é orgulhoso. Eu desobedeci porque eu tenho razão, mas todo desobediente é orgulhoso. Todo imoral é orgulhoso. Todo corrupto é orgulhoso. Todo santarrão religioso é orgulhoso. E eu vou te falar assim, sem medo de errar. A humildade nunca foi tão necessária na igreja como nesses dias. Porque a gente tem muito motivo para se orgulhar. Irmão, a humildade nunca foi tão necessária como tem sido nesses dias na igreja. Por quê, pastor Luiz? Porque aonde o conhecimento tem se tornado a fonte do orgulho em nosso meio. A gente agora conhece muitas coisas, a gente estuda, a gente se prepara, a gente vem pregar, meu irmão, é um mergulho nas profundidades, é um mergulho de revelação. Então,
A fonte de conhecimento, ela tem se tornado orgulho em nosso meio. E por isso a igreja não precisou tanto de humildade como ela precisa agora. Onde ter razão se tornou a nossa fonte de alegria. Eu tenho que ter razão para ter alegria. E fica essas discussões tolas, que não chega a lugar nenhum. E às vezes, para se manter feliz, você vai precisar deixar o outro ter razão. Amém, irmão? Vamos lá, para a gente entrar no texto. Adão e Eva, eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Depois que eles comem a árvore que Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha duas árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, pode comer de todas, menos daquela. Então eles comiam da árvore da vida, ok? Eles comiam da árvore da vida. O dia que eles comeram da árvore do bem e do mal, eles não puderam mais comer da árvore da vida. Quando eles comeram da árvore do bem e do mal, porque eles queriam ser conhecedor do bem e do mal, porque essa foi a proposta da serpente. Se vocês comerem, vocês vão ficar parecidos com Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Amém? Aí Adão come da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a primeira pergunta que Deus fez depois que eles comeram, quando Deus chegou no encontro? A primeira pergunta que Deus fez foi: onde você está, Adão? Mas ele não comeu da árvore para conhecer mais. Ele comeu da árvore porque achou que ia conhecer mais. Foi o que a proposta que Satanás fez para Eva. Se vocês comer, vocês vão ficar parecidos com Deus, conhecedor do bem e do mal. E depois que eles comem da árvore do bem e do mal, era para eles conhecer mais, mas não, eles não sabiam mais onde estavam. Irmão, depois que você come desta árvore, cuidado, você pode estar perdido e achar que está certo. Agora, não, pira comigo, pira. Deus me dá graça para falar. Se você come da árvore da vida, enquanto você come da árvore da vida, você está guardado do bem e do mal. Mas para que eu quero ficar guardado do bem e do mal? Porque se você for guardado do bem e do mal, você vai conseguir amar os dois, o bem e o mal. Se você deixar de comer da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você só vai servir quem é bom. Você só vai amar quem é bom. Você só vai ajudar quem é bom. Deus estava tentando guardar eles disso. Pegou? Lembrou de alguém que é mau? Que está precisando do seu amor? Lembrou, né? Aquela pessoa salta dentro da gente. Salta ou não salta? Essa aí que você lembrou dela agora, essa ruim aí. Cristianismo, você vai ter que decidir: ou você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou você continua comendo da árvore da vida como Deus mandou. Porque se você continuar comendo de Cristo, você vai conseguir servir os dois lados, o bem e o mal. Amém? Você sabe o que é bom e o que é ruim, mas você consegue amar os dois, você consegue servir os dois, você consegue fazer pelos dois. Você está me entendendo do que Deus estava tentando guardar Adão? Amém? Você está me entendendo do que Deus estava tentando guardar Adão? E será que Ele não está tentando nos guardar até hoje? Porque hoje a gente conhece tanto, a gente mergulha tanto, a gente sabe tanto, que a gente decide até o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Querido, a proposta do orgulho é a independência. Foi essa a independência que Satanás ofereceu para Adão e Eva. Se você comer, você vai ficar igual a Deus, você vai ficar independente, você não vai ter que mais depender dele. Ou seja, eu não preciso mais estar sujeito a um relacionamento para saber o que é bom e o que é ruim. Eu quero decidir. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça: Jesus morreu pelo bem e pelo mal. Tinha dois ladrões do lado dele, um cara que quis ajuda, o outro que não quis e ainda ficou zombando. E Jesus morreu pelos dois. Ele ajudou quem quis. O que não quis, ficou zombando, ele não deu atenção. Mas ele ajudou os dois. Ele morreu pelos dois. Se o outro quisesse mudar de ideia, estava salvo também.
Mas Jesus não morreu pelo ladrão bonzinho, ele morreu pelos dois que estavam na cruz. A cruz me revela para quem Jesus morreu. Jesus morreu por qual dos dois ladrões? Pelos dois. Mas para quem ele deu atenção? Para aquele que quis. Deus não pode dar atenção para quem não quer. E é isso que Deus gostaria que você entendesse. Por isso, Deus você não só estuda, você experimenta. Porque se você só estuda Deus, você vai decidir quem merece e quem não merece. Não é você quem decide. Não é você quem decide quem é bom e quem é ruim. Um dia um jovem rico passou por Jesus e disse: bom mestre. Ele disse: por que tu me chama de bom? Só um é bom, meu Pai que está no céu. Mas eu pergunto para você, Jesus não era bom? Era. Mas é que no princípio de Deus, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. Por isso que Deus falava no final do dia, e viu Deus que era bom. No final da construção é que Deus dizia: é bom, não é no começo. No final da sua vida que Deus vai dizer para você assim: servo bom e fiel, vinde para o gozo eterno. É no começo ou é no fim? Então para Deus nada é bom até que termine. Por isso Jesus não se deixou chamar de bom, porque ele ainda não tinha cumprido a sua obra. Ele não tinha ainda chego na cruz. Para Deus é bom o que termina bem, não é o que começa bem. Mas quando Jesus disse: está consumado, ele estava dizendo: terminei também, então agora eu também sou bom. Por isso que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Um bom nome a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. Levanta essa mão aí, dá um glória a Deus de crente, irmão. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quando o cara falou: bom mestre, ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom. Por que ele estava dizendo que só um é bom? Porque Deus já terminou a sua obra. Deus já terminou, pastor? Já. Ele faz o fim desde o começo. Então já acabou, está pronto. Então é predestinação? Não, não é. Para você não é, para ele é, para você não. Porque ele é onisciente, ele já sabe como termina, você não sabe. Então Deus já fez tudo, já está pronto, está aqui escrito como é que vai ser. Então como é que eu faço? Vai ver o que está escrito e vai viver. Vai terminar assim? Não, mas eu não. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você acha. A igreja é gloriosa, ela vai terminar bem. A igreja vai terminar bem. Eu não estou falando a sua denominação, eu não estou falando a minha denominação, eu estou falando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai terminar bem. Jesus não se deixou chamar de bom, porque ainda não tinha terminado a obra. Então deixa eu dar um conselho para você, cristão. Não é você que decide quem é bom e quem é ruim. Eu já vi muita história triste terminar alegre, e muita história alegre terminar triste. Não é você que decide quem é bom e quem é ruim, quem merece e quem não merece. Quer um conselho? Olhe para todos com os olhos de Cristo. Quando a unção desceu em Jericó, que os muros caíram, uma prostituta com a sua família foi salva, e um soldado de Josué, ganancioso, que meteu a mão numa capa babilônica, foi morto com a sua família. Uma família que estava fora veio para dentro, e uma família que estava dentro foi para fora. A unção de Deus, ela separa aquilo que é daquilo que parece ser.
Por isso, quando a unção de Deus desce num lugar, não pense por estar sentado na igreja, não pense porque está... Eu sou dizimista, eu ponho todo mês, toda a semana eu ponho um dinheiro naquele envelope. Isso não protege você. Isso pode proteger as suas finanças. O que protege você é o sangue de Jesus Cristo. Então ninguém é bom e ninguém é ruim, meu amigo. Pastor, você acredita nesse cara ruim? Acredito. Por quê? Porque pode ficar bom. Mas ele pode, se ele quiser, ele pode. Eu já contei essa história aqui para vocês uma vez. Eu era pastor numa igreja aqui em Itajaí, no comecinho do ministério, em 1998. Eu pregava na tarde da bênção. Fazia um cultão na tarde da bênção. As pessoas vinham com a foto. Ninguém mais traz foto para orar, né, irmão? Ninguém mais traz pano para ungir. Ah, mas as coisas mudaram. A sua fé mudou. Por que você não traz? Traz a foto, bota no celular, levanta na adoração, levanta a foto. Ai, pastor, essas coisas já passaram. Não, não passaram não. É porque a gente não orou mais por elas. Quer matar uma coisa? Para de falar dela. Eu estava na tarde da bênção, tinha uma irmã, uma senhora, quando eu chamava para frente, ela vinha com a foto de um filho. E pela foto tu já via que era trash o negócio. Desarmado e perigoso. E aí um dia eu chamei ela assim: é seu filho? Ela disse: é, pastor, esse menino não vale nada. Isso é uma praga, pastor. Esse menino me incomoda, eu não posso deixar nada, ele acaba com tudo. Pastor, esse menino é uma luta na minha vida. Eu disse: é? Ela disse: é, ele precisa muito de Jesus, ele precisa muito de Jesus, ele está preso, pastor, ele precisa muito de Jesus. Eu digo: a senhora já aceitou Jesus? Não, mas não é ele que precisa. É o vagabundo que precisa. Eu digo: mas a senhora precisava aceitar Jesus. Não, pastor, mas eu tenho a minha religião. Eu digo: não, amém, glória a Deus, aleluia. A senhora pode ter, mas é bom a senhora, porque daí a senhora faz um fundamento para ele. Irmão, passou uma semana, duas, ela aceitou Jesus, veio para frente. Aí, naquela conversa com ela, eu disse: a senhora só tem ele? Ela disse: não, eu tenho mais 2 filhos, pastor, eu tenho 3 filhos, mas os meus 2 filhos são uma bênção. Mas esse aqui não presta. Esse aqui, o da foto, miserável. Mas os outros 2 não. Um é casado, menino trabalhador, menino honesto, mas bom. Aí ela aceitou Jesus. Toda terça-feira, à tarde da bênção, ela vinha com a foto e levantava. Aí um dia ela aceitou Jesus. Passou um mês, o filho dela, o bom, veio com a esposa, veio com uma criança no colo, veio para frente chorando, aceitando Jesus. Orei por todo mundo. E a foto dela, a foto na mão, o miserável na mão, na foto. A foto do miserável na mão. E o filho aceitou Jesus, começou a vir com a mãe, se ligou na igreja. Passou mais um tempo, o outro filho bom também, o bom, trabalhador, honesto, veio para a igreja com ela também, aceitou Jesus. E um dia eu estou lá pregando, o Espírito Santo encheu o meu espírito e disse assim: ó, presta atenção, Luiz, aquele miserável ganhou a família inteira só com a foto. Ele nunca pisou na igreja. Aquele miserável ali, meu filho, ali, ó o miserável. Eu disse: pois é, senhor, que negócio estranho que o senhor faz. Ele diz: Luiz, eu levanto as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Eu levanto aquelas que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie na sua sabedoria, na sua força e na sua inteligência, mas aquele que gloriar-se, glorie-se nisto, glorie-se no Senhor. Ah, meu Deus! Traz a foto do miserável, irmão. Você não está me entendendo. Pega a foto do miserável e traz, porque o miserável está empurrando você para a cruz. Você não está entendendo. Pedro queria morrer no lugar de Jesus. Jesus chamou ele de demônio. Judas entregou ele para morrer, ele chamou de amigo. Porque amigo é aquele que me ajuda a ser crucificado com Cristo.
Amigo, é aquele que me empurra para a crucificação. Então tem muita gente no seu caminho, você acha que está fazendo mal para você, está te empurrando para a cruz. Você está aqui hoje para se livrar dele. Você está aqui hoje para se livrar dessa perseguição. Pensa que eu não sei, que ele está aí na sua mente. Pensa que eu não sei, que você está aí pensando nesse caba ruim. Traz a foto dele, traz a foto dela. Amém? Então essas coisas que você chama de problema, se elas estão melhorando o seu caráter, estão ajudando você a ir para a cruz, não chama mais de problema não, irmão. Chama de bênção. Ah, isso é uma bênção na minha vida. Diga para o irmão que está dizendo, traga a foto do miserável no próximo culto. Diga que vai ajudar a converter seu coração. Porque as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. As pessoas que você não consegue tocá-las, mas elas estão tocando você. Aqui na casa de recuperação, uma vez a gente viveu isso. Aqui no centro comunitário. Quando eu não viajava tanto, eu estava toda semana ali pregando. E um dia eu estava pregando, tinha um irmão, um dos meninos que morava na rua, comeu no nosso restaurante. Ele me chamou e disse: ô pastor, pode fazer uma pergunta para ti de camarada? Eu disse: pode. Ele disse: senhor, por que vocês dão comida para nós aí? Eu disse: vocês precisam comer. Ele disse: não, vocês querem levar nós para a igreja. Pode falar, pode falar. Eu digo: não quero levar vocês para a igreja não. Não, mas ô pastor, eu vou sair daqui e vou fumar uma pedra. Eu digo: problema seu. Bem feito para você. Então não adianta, pô, me dar comida, porque eu não estou afim de ser crente, entendeu? Eu não vou para a igreja. Eu digo: mas você precisa comer. Você não vai comer? Tá, mas quer dizer que eu posso vir comer direto aqui sem ir para a igreja? Eu digo: pode. Eu não preciso ir na igreja? Eu digo: não. Oh, então tá limpo. Aí ele para, dá uma garfada assim na comida, olha para mim e diz assim: ei, então posso jogar uma real? Eu digo: pode. Então vocês estão perdendo tempo, pô. Eu digo: perdendo tempo por quê? Porque esse cara, tu dá comida para mim e eu não quero ir para a tua igreja, é perda de tempo. Eu não quero ser transformado, pastor, eu gosto dessa vida. Eu digo: querido, se você que vem aqui comer não é transformado, nós que estamos dando a comida para você, nós estamos sendo ministrados todos os dias pelo Senhor, com mais amor, com mais perseverança, com mais paciência, porque eu estou doido para bater em você agora e eu estou me segurando aqui. Então a paciência de Deus. Ele começou a chorar, irmão. Começou a chorar. Não, pode crer, pastor, é isso aí, cara, ó. Você está me entendendo o que eu estou te dizendo? Você não precisa estar certo para ser humilde. Não precisa dar certo o que você está fazendo para você continuar na humildade. Talvez você vai fazer coisas que não vai dar certo, que não vai funcionar, e Deus muitas vezes não permite que funcione. E aí você diz: mas eu fiz para Deus, por que não funcionou? Porque você ia ficar soberbo, você ia ficar grandão. Eu quero decidir o que é bom e o que é mal. Eu que quero decidir o que é bom e o que é mal. Irmão, se você se sujeita a Deus, Ele vai expor você para destruir o orgulho. Olha, eu vou falar uma coisa que você pode não concordar, mas eu creio piamente nisso. O orgulho não sai sem primeiro ser exposto. Você precisa ser envergonhado para ser curado. Uma vez, está gravando, né? Está transmitindo? Ou vou contar meus B.O.? Eu estava num hotel lá em Belo Horizonte. E aí, o culto da tarde, o culto da manhã, estava aí em Reuel. E aí, sabe aquele cartão, o cartão do hotel que você passa na porta? Tem hora que aquele miserável não abre, né, irmão?
Você passa e passa. Você está no hotel, por que eles fazem isso com a gente? Porque você vai ficar 3 dias no hotel, eles fazem o cartão para funcionar só 24 horas. Aí você chega cansado, vai para botar, aí você tem que descer tudo de novo e lá. E eu fui uma vez e tal, e não deu, desci. Aí a mocinha pegou, botou e fui lá de novo e não deu. Irmão, quando eu voltei, ela estava atendendo, eu disse assim, ô menino, a segunda vez que eu vim aqui, essa porcaria não funciona. Eu tô cansado, preciso descansar, eu preciso sair. Ela disse, só um minuto, senhor, só um minuto, por favor. Eu digo, pô, mas eu já te dei 1 minuto. Tá bom? Tá bom. Aí fui, abriu. Quando abriu, eu disse, saco. Aí o Espírito Santo assim, coisa linda. Que a Iraci não estava, mas o Espírito Santo estava. Ele é parecido com ela. Acho que Aí ele olhou para mim e disse, que coisa linda. Eu disse, te ouviu? Ele disse, um homem de Deus, acabou de sair de um culto abençoado, milhares de pessoas sendo tocadas, vai brigar com a menina que está trabalhando desde as 6 horas da manhã. Eu digo, não faz isso comigo não, senhor. Eu não estou podendo ser humilde agora não. Não teve jeito, irmão. Peguei o cartão, desci. Aí você vai ensaiando o que vai falar, né? Eu vou falar assim, não, isso eu não vou falar, mas eu, né? Aí eu parei, esperei ela atender todo mundo. Ela disse, abriu a porta. Eu digo, querida, quero te pedir perdão. Eu fui muito grosso com você. Ela disse, pastor Luiz Hermínio, fica tranquilo. Ela me deu um cruzado de esquerda, irmão. Eu disse, você sabe quem eu sou? Ela disse, sei, eu estava no culto ontem. Eu congrego. Eu digo, você estava naquela unção toda lá, cheia, carabaraia? Ela disse, estava. Eu gosto do fogo. Eu digo, do martelo também? Não, só do fogo. Deixa eu te falar. Você precisa treinar o seu orgulho a se humilhar para a sua humildade. Você precisa, eu vou repetir, você precisa treinar o seu orgulho a se humilhar para a sua humildade. Porque ninguém é mais parecido com Jesus. Você não é parecido com Jesus quando você flui no dom. Você não é parecido com Jesus quando você prega. Porque quando você está com o microfone na mão, é o caráter de Cristo que se manifesta, não o seu. Por isso que um pecador prega e acontece as coisas. Você manifesta o seu caráter quando você está diante de expressões de soberba ou de humilhação. E você sempre escolhe a soberba. Vamos perder para esse cara não. E aí eu saí dali humilhado, irmãos. Ela disse, fica tranquilo, pastor. Botou a mão em cima da minha, fica tranquilo. Eu sei, vocês vivem debaixo de pressão. E pregou para mim, irmão. Ela pregou, quase aceitei Jesus com ela. Ela começou a falar, disse, não, eu entendo vocês, pastor, é muito difícil, eu sei que é difícil, né? A gente não sabe o que vocês passam. Eu digo, para você ver, né? A gente sofre muito mesmo, aleluia. A comiseração já entrou na hora. Então deixa eu te falar, Deus vai preparar essa semana atitudes de humilhação para você. Pegar o seu orgulho assim, e humilhar ele, dizer assim, sujeite a minha humildade, porque a minha humildade, o meu Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso. Você não consegue descansar na soberba, você não consegue descansar na ambição, você só descansa na humildade. A diferença de um advogado e de um cara que trabalha no caminhão do lixo é a diferença de instrução. Mas eles são iguais diante do Senhor. Eles foram criados pelo mesmo Deus.
A diferença de um doutor e de um gari é só uma diferença de instrução. Somos todos iguais diante do Senhor, irmãos. O orgulho não sai sem primeiro ser exposto. O Senhor vai expor. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Davi está dizendo no verso 12: quem pode entender os próprios erros, expurga-me. Ele está dizendo assim: espreme até sair tudo, Senhor. Da soberba guarda o teu servo. O orgulho não pode se tornar o teu senhor, senão você nunca será sincero, você nunca será limpo, a boca nunca será agradável, as palavras da sua boca nunca serão agradáveis, a meditação do seu coração nunca será totalmente pura diante de Deus. O orgulho não é o teu senhor. Irmãos, eu conheço homens, eu conheço homens, amigos preciosos. Eu conheço homens que poderiam estar numa escala hard muito maior, mas se perderam no caminho por causa da soberba. A soberba é um câncer que vai matando você silenciosamente. Por isso eu vou dar um conselho para você, como um servo de Deus que é exposto pelo Senhor quase que diariamente para se manter em humildade. Quase que diariamente. Porque o orgulho, enquanto ele não foi exposto, ele não é arrancado. Ele precisa ser exposto. O camarada precisa ser envergonhado para poder ser curado. Por isso, se esconda em Deus e saia das provas aprovado por Ele. Porque senão um dispositivo chamado de justiça própria, quando você passa por uma prova, esse dispositivo de justiça própria é acionado. E sabe o que ele diz para você? Ele diz assim: você não merece passar pelo que você está passando. Você é tão bom, você ajudou tanta gente, você não merece isso. Esse povo foi muito injusto com você. Mas deixa Deus te curar. Tem gente que tem orgulho até do sofrimento. Você está conversando com uma pessoa e diz para ela: rapaz, eu tenho uma dor na perna. Ela diz: eu também tenho. Não, mas a minha é maior. Não, a tua incha. Não, a minha incha. O cara ele disputa pela dor. Tem uma úlcera aqui, uma hérnia. Aí eu também tenho. Pode apertar aqui. Não, mas a minha é maior. Não, mas a tua sangra. Não, a minha sangra. Por quê? Tem gente que tem orgulho do sofrimento, por achar que o seu sofrimento é maior do que o outro. Quando a Bíblia diz para você olhar sempre para o sofrimento do outro, que sempre é maior do que o seu. A Bíblia vem nos instruindo, irmãos, a viver esse lugar de humildade, abrir mão, andar num domínio próprio, numa simetria, num lugar onde você pode se livrar do orgulho. Domínio próprio não é demônio próprio. Porque tem gente que tem domínio próprio e tem gente que tem demônio próprio. É de estimação. Então, eu preciso sair do orgulho. E a única forma de sair do orgulho é tendo atitudes de humildade. Irmão, ninguém consegue resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir é o diabo, não é você. É o diabo que tem que fugir de você, não você dele. O diabo é que foge de você, mas ele só foge se você estiver sujeito a Deus. Por isso, quando a tentação vier, quando o orgulho bater, quando a soberba vier, você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Se você não andar nos princípios de Deus, é o diabo que vai fugir. Se você andar nos princípios de Deus, quem vai fugir é o diabo e não você. Mas tente sair dos princípios de Deus, você vai ter que estar fugindo direto. Mas se você não discernir as provas de Deus e não se submeter a elas, você vai estar sempre fugindo do diabo. Vai viver uma vida com medo, uma vida sempre apavorada, porque o diabo se levantou. É o que eu mais ouço, é o chavão que eu mais ouço no meio dos cristãos. O diabo se levantou, o inimigo se levantou. Irmão, o diabo se levantou e você está embaixo. Para ele se levantar, você tem que estar embaixo. Eu tenho que estar sujeito a Deus, não a Satanás.
Eu estou sujeito a Deus, e se eu estou sujeito a Deus, eu resisto. Amém? Se submeta ao Senhor. Mas se você não discernir as provas de Deus e se submeter a elas, é você que estará sempre fugindo. Fugirá de casa, fugirá de relacionamento, fugirá do chamado, fugirá do ministério, porque você não está sujeito a Deus. Você não pode ter medo de fazer as coisas para Deus. Você não pode ter medo de prosperar. Eu já tive, vou falar sério. Eu já tive medo de prosperar. Quando eu ganhei o meu primeiro carro bom, eu tinha vergonha de andar com ele, porque era muito bom para um cara que nem eu. Quando eu fui morar no primeiro lugar bom e abençoado em Itajaí, eu tinha vergonha. Pergunta para ele assim, abria a garagem, eu saí, eu dizia assim. Ela disse, que foi? Eu disse, assim, eu tenho vergonha de morar aqui. Por quê? Porque ninguém fez nada, ninguém roubou, ninguém tirou de nada de ninguém. Mas eu tinha vergonha, porque eu não me achava merecedor daquilo. Sabe como se chama isso? Orgulho. Sabe como se chama isso? Orgulho. Eu tinha orgulho até de não ter. Eu tinha orgulho que as pessoas olhassem para mim e me sentissem humilde. Então eu tinha cara de humilde. E eu vou te falar uma coisa. A ousadia não ofusca a sua humildade. Você pode ser um ousado, um desbravador e continuar sendo humilde. Davi, na Bíblia, é considerado um dos maiores guerreiros das Escrituras. Mas quando a Bíblia fala de adoração, também apresenta Davi, porque o maior adorador também era o maior guerreiro. Ele estava sempre sujeito a Deus para poder entrar nas guerras que ele precisava entrar. Então uma pessoa que está sujeita a Deus, irmão, Deus vai dar direção para ela. Persevera na humilhação. Quem se humilha será exaltado. Por isso nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. E eu quero contar uma história para vocês antes de terminar. Mateus capítulo 15. Abra Mateus capítulo 15 aí para mim. Mateus 15. Abriu Mateus 15? Agora vai comigo no versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que os discípulos, aproximando-se dele, lhe rogavam: despede-a, pois ela vem gritando atrás de nós. Os discípulos já estavam com vergonha. Respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Irmão, eu preciso entender essa história para poder entender o padrão de humildade e de orgulho aqui. A maior barreira que nós temos para receber algo é o orgulho. Se não houver uma renúncia do orgulho, você pode orar, você pode clamar, você pode jejuar, mas Deus primeiro vai resistir você até que todo o orgulho desapareça na sua vida. Você pode orar, porque tem gente que ora, jejua, busca, mas não resolve, não funciona, porque não tem humildade no coração. E humildade no coração não adianta eu dizer: Senhor, torna o Reuel humilde. Não, o Reuel vai ter que passar situações onde ele vai ter que decidir se ele vai ser orgulhoso ou humilde. Ele vai ter que jogar suas armas no chão. E foi aqui que aconteceu com essa mulher. Muitas situações poderiam ser diferentes nas nossas vidas, se nós tivéssemos tido a postura diferente.
Tem coisas que você perdeu porque você bateu o pé e não se humilhou. E tem coisas que você diz, mas eu me humilhei e não deu certo. Vai ter que se humilhar de novo. Irmãos, ao invés de nos humilharmos, muitas vezes nós nos justificamos. Nós justificamos. E quem é bom de justificativa, quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento e de humilhação. O orgulho, por que o orgulho tem que morrer? Porque o orgulho é um depósito de feridas. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que foi ferida. Foi ferida no seu passado, foi ferida na sua infância, vem sendo ferida. E o orgulho é isso, é uma arma de defesa para essa ferida. Então, olha o versículo 22. A filha desta mulher é que estava endemoniada. E ela começa o seu clamor pedindo para a sua filha. Quem é que estava endemoniada? Era a filha. Ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas você não foi lá pedir oração pela filha? Então não é dela que tinha que ter misericórdia, era da filha. Ela estava preocupada em primeiro lugar com a sua própria situação de ter uma filha endemoniada. Já começa por aí. A mulher na Bíblia representa quem? Quem que a mulher representa na Bíblia? A igreja. Então este é o símbolo de uma igreja orgulhosa, que se preocupa primeiro consigo mesmo e não com os outros. E aí essa mulher era cananeia. É interessante, irmão, que se você ler Levíticos capítulo 19, bota aqui para mim, filho, aqui, ó, aqui no telão, Levíticos 19, versículo 9 e 10. Só para mostrar uma coisa para vocês ficar claro aqui. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, e nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás aos pobres e aos estrangeiros, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Existia na lei do Senhor uma regra: quando você for colher a tua colheita, o que cair no chão você não colhe. As beiradas da plantação você não colhia. Ficava para quem? Para os estrangeiros. Essa mulher era cananeia. Quando Jesus diz assim, ó, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela disse o quê? Mas os cachorrinhos comem o que cai da mesa do seu dono. Foi isso que fez Jesus parar. Jesus parou e disse: mulher, grande é a tua fé. Sabe o que ela estava citando para Jesus? Ela estava citando as Escrituras. Ela estava dizendo: eu sei que eu não sou judia, eu sou cananeia, mas eu posso comer a espiga que cai no chão. Essa é a minha herança, não tem problema, eu como isso, eu só quero isso. Quando ela se humilha, Jesus para e diz: uau, você conhece a tua promessa. Você conhece a tua promessa. Você não come na mesa, você come o que cai no chão, você é estrangeira, então vai, porque a tua filha foi curada agora. Porque você se colocou. Você precisa conhecer as Escrituras, para você conhecer o que é seu. Deus não está mandando você brigar por aquilo que você não tem direito. Deus está mandando você brigar pelo que você tem direito. E você pode brigar pelo que tem direito sendo humilde. Não precisa ofender, não precisa machucar. Você pode ser humilde, mas é seu direito. Ela diz: tudo bem, eu não como na mesa, eu não sou judeu, não sou judia, mas eu sou cananeia. Mas eu como o que cai da mesa, eu como as espigas no chão, não tem problema. Jesus disse: uau, mulher, nem em Israel eu vi tanta fé assim. Que mulher abençoada. Você nem vai na igreja e conhece a tua promessa. Sendo ela uma estrangeira, ela poderia juntar as espigas no chão. Ela conhecia a lei de Moisés, ela teve uma revelação de quem Jesus era, mas isso não foi suficiente para ela receber. Ela recebeu o que ela foi buscar, mas primeiro ela teve que passar no padrão de qualidade de Cristo, que é a humildade do crente.
Todo mundo, irmão. E a gente está na igreja gritando: quem vem buscar sua vitória? E todo mundo, um bando de soberbo, diz: eu. Para, vai se humilhar primeiro. Tem um padrão de qualidade. O padrão de qualidade de Cristo é humildade. Eu comecei a contar isso de trás para frente para você ver. Ela conhecia a sua promessa. Talvez você pergunta: como Jesus sabia que ela tinha orgulho no seu coração? Jesus sabia o que estava no coração das pessoas. O Espírito Santo sabe tudo, irmãos. O Espírito Santo sabe tudo. O Espírito Santo sabe coisas. Se a gente for sensível a Ele. Hoje nós estávamos num restaurante e assim, é um restaurante que a gente vai de vez em quando. E o garçom é sempre quase o mesmo que atende a gente. E hoje a gente começou uma conversa com ele. E eu comecei a falar com ele, comecei a conversar. No final ele disse: pastor, o senhor ora pelo meu casamento? Eu digo: ora. Quando eu pus a mão nele, Deus me falou: ele não tem filho. Eu não falei nada para ele, só pensei. Aí eu perguntei: você tem quantos filhos? Não, eu não tenho. É a minha esposa que tem filhos, mas eu não tenho. E eu falei... E ele começou a me contar a história dele. E começou a conversar. Por que eu estou falando isso para você? Porque o Espírito Santo conhece o coração das pessoas. A gente às vezes na força da expressão diz: eu conheço teu coração, irmão. Não, você não conhece. O Espírito Santo conhece. Você não conhece o coração de ninguém. Somente o Espírito de Deus pode expurgar tudo que está oculto. E foi Jesus, o que Jesus fez. Ele trouxe luz ao orgulho. Ele abençoou ela, abençoou. Mas primeiro, Jesus não respondeu uma palavra. Ela vai gritando e ele não está nem aí. Não deu atenção nenhuma. Esta é uma das piores coisas que pode acontecer para você. Quando você quer conversar com alguém, a pessoa não te dá atenção. Aí a gente fica bravo. E sai bravo. E às vezes Deus está tratando do orgulho da gente. Ela clama a Jesus e Jesus não te ouviu. Jesus não para atender. Automaticamente, quando você é ferido, o orgulho se apresenta. Não adianta, ele não te ama, ele não te ouve. Não adianta. Coisa pior que tem. Então vai vendo o que é que Jesus fez. Primeiro, Jesus não deu atenção, mas ela insistiu. Segundo, o que é que Jesus fez? Você não é prioridade. A prioridade é os filhos. Não é você. Você não é a prioridade. Humilhou de novo. Terceiro, chamou ela de cachorra. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela ficou firme ali, irmão. Ela disse: tudo bem, o senhor está certo. Não faz isso mesmo, mas eu posso comer o que cai no chão, não posso? Ele para, irmão. Diz: ô mulher, pode ir para casa, tua filha já foi curada. Porque sabe onde os filhos são curados? Nas atitudes de humildade dos pais. Irmão, Jesus está nos ensinando princípios aqui nessa noite. É possível você ser um crente guerreiro, ousado, corajoso, para cima, para frente, não desiste de nada. Faca na caveira, Braidock. É possível você continuar sendo humilde e sendo guerreiro. Eu quero deixar essa palavra pulsando no seu coração. Não pare quando te humilharem. Não parem quando te acusarem. Não parem quando te rejeitarem. Eu me lembro, esses dias eu fui na igreja do pastor Jorge Linhares. O pastor Jorge Linhares é um pastorzão, eu gosto muito dele, um amigão. E eu me lembro que uma vez eu fui com o Irineu Gruber num evento do pastor David Robson. Acho que o Lapa estava junto, nós estávamos juntos em 2003, fomos juntos, eu, tu e o Saulo, fomos de carro, isso mesmo. Aí fomos lá, peguei umas fitas VHS minha, sabe as fitas? VHS. Levei as minhas fitas. Daí o Irineu disse assim: ó, leva umas fitas suas, porque daí o Jorge está lá, você dá para o Jorge, rapaz. O Jorge tem programa de televisão, leva as suas fitas. E eu digo: vou dar para o Jorge a fita.
E levei tudo, um monte de coisa, um monte de livro, sentei lá, só a nata do evangelho no Brasil, Silas Malafaia, e Jabe de Alencar, o pastor Jorge Linhares, só os cabeção, e eu fiquei ali, menino, babando, olhando para aqueles irmãos e babando, com as minhas fitas cassete, fitinha cassete que eu tirei lá na casa do Lapa, debaixo de uma luz assim, parecia a Ave Maria, e levei. Aí sentado na mesa, o Irineu me chamou, disse, aí sentei na mesa, todo envergonhado, o que é que eu vou falar, né? Os caras são grandão, e eu lá do Pamorador, aleluia. Aí sentei, daí o Irineu apresentou e disse, isso aqui é o irmão Luiz Hermínio, é o pastor Luiz Hermínio, que tem uma igreja abençoada lá em Itajaí, Deus está usando, ele tem um programa de rádio, muitos milagres. Aí o Jorge olhou e disse, que benção, e virou de novo as costas para mim, e eu dizia, minhas fitas, dá as fitas aqui, e eu botei as fitas, aí eu disse, pastor Jorge, eu trouxe aqui para o senhor, e aí ele disse, que lindo, botou ali, e virou de novo as costas, e aí eu fui saindo e vim embora, deixei as fitas lá, ele foi embora, deixou as fitas na mesa, fui embora, irmão. Aí vim dentro do carro chorando, Deus não tem nada comigo não. E o Senhor disse, não, eu tenho, mas é no meu tempo, não é no seu. Não arrombe portas que eu não abri. Se eu te levantar agora, você vai morrer, porque você vai ficar muito soberbo, você não está preparado para andar em lugares altos. Deixa eu te matar primeiro. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer para ele dar fruto. Se ele não morrer, ele não produz nada. Irmão, o Jorge é meu amigo. Hoje o Silas Malafaia eu prego na igreja dele. O Jorge, ele veio aqui já pregar e eu vou lá, e ele diz, ô Hermínio, meu filho, você tem que vir aqui. Eu digo, não, cadê minhas fitas que você não levou? Eu brinco com ele, eu contei já essa história para ele assim, eu não trouxe as tuas fitas. Eu digo, não trouxe minhas fitas, agora tem que entrar na fila para mim vir pregar aqui, não é assim não. Tá brincando, zoando ele. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Você pensa que são pessoas que estão te humilhando? Não, é Deus. Quem abate o soberbo é Deus, não é o diabo. Para você ser erguido na hora certa, porque se Deus te levantar, ninguém pode mais te tirar dali. Mas se é você que se levanta sozinho, na força, na sua força, meu irmão, aí você vai ter que pagar o boleto. É você que paga o boleto, não é Deus. Deus só protege o que Ele promove. O que Deus não promove, Ele não protege. Então eu quero deixar isso bem claro para você. Então o que eu faço? Pastor, não chegou meu tempo, mas eu vejo todo mundo celebrando do meu lado. Todo mundo está crescendo e eu estou ficando para trás. Todo mundo está crescendo e eu não saio dessa vida miserável, pastor. Todo mundo está prosperando. O vizinho agora comprou um carro novo, eu estou aqui com o meu ainda. O meu carro ungido, onde para tem uma poça de óleo. É ungido, e todo mundo vai e eu não vou. O que eu faço? Então não é difícil se manter humilde nessa hora, porque você vê todo mundo indo e você não. Eu vou te dar uma dica, uma receita para você se manter humilde nesse lugar. Se você não está dando fruto ainda, celebra com quem já está dando fruto. Aplaude quem já está na frente. Aplaude quem já foi. Aplaude quem Deus está levantando. Não fica criticando. Isso aí eu conheço. Isso é um miserável. Deus está levantando. Isso é o diabo que levantou. Não. Você queria estar no lugar dele. Você critica porque você queria estar no lugar dele. E você tem inveja dele. Tem ciúme dele. Porque é que você queria aquele lugar. Então eu vou te dar um conselho. Quer se manter humilde? Quando você vê Deus levantando alguém, um empresário que está enriquecendo, seu concorrente que cresceu e você não, mas ele serve o diabo, eu sirvo a Deus, pastor. Dá bom testemunho, ama ele, ore por ele, ore para que ele cresça mais e apareça mais e frutifique mais. Porque enquanto eu não dei fruto, enquanto eu estava aqui fazendo tarde da benção, corredor de fogo aqui, ó, que caía demônio para o lado, era uma briga aqui dos obreiros.
Porque uma hora o cara caía para frente, ou caía para trás. Aí começaram a discutir: pastor, não é demônio quando cai para frente? A unção é para trás. Eu digo: meu irmão, cai para o lado. Na dúvida, cai para o lado. Não cai mais para lá nem para cá. A gente não sabia muita coisa. A gente abria a igreja, orava. Ficamos 2 anos aqui com um vaso sanitário só, fazendo culto. E as pessoas crescendo, e o ministério fluindo, e as pessoas indo. Sabe o que eu fazia? Eu ia viajar com os meus amigos, ficava na livraria deles vendendo o CD deles. Quantas conferências eu tive na conferência do David Killa, do Cirilo. Quantas conferências eu tive do Irineu Gruber. Ficava na livraria carregando caixa de livro. Ele dizia: não, Luiz, deixa que os meninos carregam. Eu disse: não, Irineu, o que é isso? Não era o meu tempo, era o tempo deles. Era o tempo deles. Então o pastor vai dar um conselho para você: celebre com quem está dando fruto. Celebre, irmão. Peça para Deus hoje: expurga, vê se há em mim algum mal. Expurga-me daqueles que me são ocultos. Porque se a sua boca fala, é porque o seu coração está cheio. E eu preciso me livrar do que tem no coração. Eu estou me esforçando para não falar mais mal de ninguém. Está bem difícil, mas eu estou me esforçando. Quando vem assim, dá vontade de falar, mas eu estou me esforçando. Eu estou pedindo: Deus, não deixa eu falar mais mal de ninguém. Mas às vezes vem, eu quero falar, o Espírito Santo diz: não, não fala. Você nem conhece o cara direito, você está falando dele, porque você viu uma imagem, porque você viu um áudio, porque você ouviu alguma coisa. Assim faz com você também. Tenho me esforçado, irmãos, verdade. Às vezes eu vejo uma coisa, quero falar mal, o Espírito Santo diz: não fala. Eu quero dar um conselho para você nessa noite. Peça para o Senhor: Senhor, vê se há em mim algum mal, expurga-me dos que me são ocultos, e da soberba guarda o teu servo. Me guarda da soberba, porque não tem como Deus te usar se não for pela humildade. Não tem. Se essa palavra falou com você, se Deus ministrou essas verdades no seu coração, eu estou falando de mim. Não penso que eu estou pregando aqui para alguém, não. Eu estou pregando para mim. Eu sou um cara que constantemente eu luto para não ficar grande, para não ficar maior do que Deus, para ser mais espiritual do que Deus, para achar que eu sei mais do que todo mundo. Eu sou um cara que passa o dia inteiro pisando no meu orgulho. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu estou pregando sobre mim, estou falando de mim. Mas se essa palavra falou com você, ministrou no seu espírito, cara, eu preciso mudar. Eu quero convidar você para sair do seu lugar, porque essa palavra não é para ímpio, não, é para crente. Essa é a palavra para crente que tem orgulho até da sua igreja evangélica. Tem gente que acha que Deus é evangélico. Deus veio na igreja, aceitou Jesus e agora Deus se converteu. Se Deus falou com você, procura um lugar nesse altar e se humilhe e diga: eu quero melhorar. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser falador, maldizente. Eu não quero ser um cara mau caráter. Eu não quero ser um cara que vive debaixo de amargura. Amargura de espírito é terrível, irmão. Amargura de espírito é terrível, meu irmão. Jesus confrontou muita gente que o procurou, mas sempre com a intenção que essas pessoas entendessem que era necessário somente buscá-lo. O que ele fez com o jovem rico, irmão, não se faz. Mas Jesus fez. Quando ele disse: vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ele não queria deixar aquele cara pobre. Ele só estava dizendo uma coisa: seu coração está preso ao dinheiro. É como se Jesus estivesse desprezando aquele homem que correu para ele. Irmão, eu sinto um peso de unção aqui, muito glorioso, muito glorioso, muito glorioso, muito glorioso. Quero pedir que os nossos pastores, nossas pastoras, nossos obreiros orem. Por favor, eu quero pedir que vocês orem. Nós também, como pastores e líderes, precisamos nos humilhar sempre. Aquele jovem rico saiu contrariado porque Jesus o contrariou.
porque a cobiça estava muito presente na sua vida. Olha o que Jesus fez na casa de Zaqueu. Ele procurou ver Jesus, mas só a sua atitude foi boa. Não adianta ter só uma atitude boa, ele teve que ter uma intenção. Não, melhor, a intenção dele era ver Jesus, mas não adianta ter só uma intenção boa, ele teve que ter uma atitude boa também. É interessante observar que ninguém pregou para Zaqueu, ninguém confrontou Zaqueu. A própria presença de Deus veio e trouxe para fora. Eu quero declarar, irmãos, que a tua descendência colherá os frutos da tua humildade. Eu vou declarar que a tua descendência colherá os frutos da tua humildade, da tua renúncia, e tua casa deixará de ser casa de um pecador e se tornará lugar habitável. Se você fechar todas essas brechas de orgulho, de ambição, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Cava para baixo, irmãos, firma bem seus passos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que vocês me ajudem em oração, gente, por favor. Por favor, pastores e obreiros, me ajudem em oração aqui. Eu sinto um despertar aqui nessa noite. Vamos nos livrar do orgulho. Vamos ficar parecido com Cristo. Vamos ficar parecido com Cristo. Vamos ficar parecido com Cristo. Quero declarar em nome do Senhor Jesus: mata o orgulho em nós, Senhor. Mata esse orgulho, nos ajuda a nos livrar dele. Nos ajuda a confessar nossos pecados. Nos ajuda, Senhor. A tua lei é perfeita, a tua palavra é pura, os teus conceitos, os preceitos do Senhor são lindos. Livra-me da soberba, Senhor. Guarda o teu servo da soberba. Então eu serei sincero. Então serão agradáveis as palavras da minha boca. Então eu serei sincero. Então serão agradáveis as palavras da minha boca. Pai, nós queremos te adorar. Nós queremos te louvar, Senhor, por essa palavra. E que essa palavra encontre o nosso coração em humildade. Que a graça encontre o solo da humildade em nossos corações, Senhor. Não nos permita crescer além da nossa medida. Não nos permita reagir à soberba com soberba. Não nos permita reagir à prepotência com prepotência. Que a gente possa reagir em humildade, Senhor, vivendo em humildade. E assim seremos semelhantes a Ti. Seremos semelhantes ao Cristo vivo, Pai. Jesus, obrigado, Jesus. Eu quero louvar o Senhor. Eu quero louvar o Senhor por essa palavra, por essa noite. Eu oro para que os meus irmãos, nós encontramos esse lugar, Senhor. Esse lugar no nosso coração de humildade. Que a gente encontre esse lugar de humildade no nosso coração, Senhor. E que Teu nome seja glorificado nas nossas ações. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Essa palavra não é para o ímpio, não, é para nós. É para os cristãos que, com ato de humildade, Jesus tratou todo mundo com igualdade. E se você perceber, Ele deu muito mais ênfase ao pecador. E tratou muito mais, foi muito mais rígido com a religião. Que a religião expunha mais a humildade, o orgulho. Jesus não tem problema com o pecado. O pecado Ele perdoa. Ele tem problema com o orgulho, porque o orgulho, Ele não pode tirar você do orgulho. Só práticas de humildade podem tirar você do orgulho. Só práticas de humildade. E Deus vai expor a gente. Peça isso para o Senhor: expurga-me daqueles que me são ocultos. Da soberba guarda o teu servo. Então eu ficarei limpo. Então eu serei sincero. Então serão agradáveis as palavras da minha boca. Amém, irmãos? Quero deixar essa palavra para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.
a paz que excede a todo o entendimento. Amém?